Olá, olá pessoal, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Estamos aqui retomando a nossa análise em relação à lei, ao Estatuto Público dos Servidores Públicos Civis do Estado de São Paulo. Nos blocos anteriores, a gente fez uma introdução na lei, falamos a sua natureza jurídica, as espécies de agente público, servidor público é uma dessas espécies. Depois verificamos os deveres e as proibições do servidor público no Estado de São Paulo. E agora a gente inicia o tema da responsabilidade, ou seja, o servidor público ele tem deveres, obrigações a serem cumpridas de acordo com o seu estatuto, e ele tem proibições, né, vedações, aquelas condutas que ele não pode praticar. Caso o servidor público não cumpra com um dever ou ele incorra em uma dessas proibições, quais são então as consequências que esse servidor poderá sofrer? Quais são as responsabilidades que poderão então ser imputadas a esse servidor? Então esse é o tema que a gente vai tratar no bloco na aula de hoje, tá joia? Bom, então a gente inicia analisando pelo artigo 245 do seu estatuto, que fala do capítulo das responsabilidades. Então, diz o artigo 245 do seu estatuto: o funcionário ele é responsável por todos os prejuízos que, nessa qualidade, qual qualidade? Na qualidade de servidor público, causar a Fazenda Estadual, por dolo ou culpa, devidamente apurados. O que é isso? O que é o dolo, pessoal? O dolo é a vontade consciente ou quando a pessoa ela aceita o resultado com a sua prática, ou seja, ele tem a vontade, a consciência de causar um dano ao patrimônio público, ou ele tem a consciência com que o seu ato poderá causar esse dano e ele assume o risco por esse dano, que se causar o dano, ele pouco se importa. Então esse é o dolo, tá joia? E o que vem a ser a culpa? A culpa é aquela situação que o agente atua por uma situação de negligência, por imprudência, por imperícia. Ele deixa de tomar uma cautela mínima e com essa falta de cautela, ele vem a causar então um dano à administração pública. Ou seja, o servidor público será responsável quando ele atuar com dolo, com vontade ou com culpa, com desleixo, tá joia? Fora as situações de dolo ou culpa, se ocorrer um dano à administração pública, é óbvio que o servidor público não será responsabilizado. Exemplo, por exemplo, um desastre natural, uma tempestade, um terremoto e causou um dano ao patrimônio público, um dano à repartição pública, a um bem público. O servidor público teve algum dolo nesse desastre natural? Teve alguma culpa nesse desastre natural? Não. Então, obviamente que nessa situação ele não responderá. Ou então um ato praticado por um terceiro, um ladrão que invade a repartição, quebra uma porta e furta um computador. O servidor público responsável pelaquela repartição terá alguma responsabilidade? Em regra, não. Suponhamos, porém, que ele deixa a repartição destrancada, ele não liga o alarme, ou seja, por culpa, é isso, ele colabora para a atuação do ladrão. Então, neste caso, excepcionalmente, o servidor até poderia ser responsabilizado mais por culpa, tá joia? Ou seja, lendo novamente, o funcionário, o servidor, é responsável por todos os prejuízos que, nessa qualidade, na qualidade desse servidor público, causar a Fazenda Estadual, por dolo ou por culpa, e, obviamente, devidamente apurados, tá joia? Então vai ter que ter um procedimento para apurar se ele realmente atuou com dolo, se ele teve culpa naquele resultado danoso à fazenda pública, e sendo constatado isso, o servidor será então responsabilizado. Parágrafo único diz: caracteriza-se especialmente a responsabilidade. Então ele traz alguns exemplos de responsabilidade do servidor público. Não é um rol taxativo, é um rol exemplificativo, pois ele diz que caracteriza-se especialmente a responsabilidade. Outras hipóteses poderão caracterizar também responsabilidade. O inciso 1 diz: pela sonegação de valores e objetos confiados à sua guarda ou responsabilidade, ou por não prestar contas, ou por não as tomar na forma e no prazo estabelecidos nas leis, regulamentos, regimentos, instruções e ordens do serviço. Ou seja, é dever, é obrigação do servidor público prestar conta de todos os valores e objetos públicos que estão sob sua guarda, sob sua responsabilidade, seguindo os parâmetros legais, regulamentares de como será prestada essa conta. Tá joia?
Inciso 2. Pelas faltas, danos, avarias e quaisquer outros prejuízos que sofrerem os bens e os materiais sob sua guarda ou sujeitos a seu exame ou fiscalização. Então, o exemplo que eu dou lá para os senhores é, obviamente, que um dano, uma avaria ou um prejuízo que seja causado sem dolo ou sem culpa, como a gente acabou de analisar do caput, exemplo, um dano natural, em decorrência de um desastre natural, essa responsabilidade, então, não será atribuída ao servidor público, tá joia? Inciso 3, pela falta ou inexatidão das necessárias averbações nas notas de despacho, guias e outros documentos da Receita, ou que tenham com eles relação. O que é esse inciso 3, pessoal? A averbação nada mais é do que você fazer uma anotação à margem de um documento, tá joia? O funcionário que errar ou que se esquecer de fazer essa averbação de maneira correta, ele poderá então ser responsabilizado, tá joia? Inciso 4, por qualquer erro de cálculo ou redução contra a fazenda estadual. Imagine o seguinte, o servidor ele é imbuído, ele tem a função de trabalhar na repartição que mexe com os tributos, com os impostos da fazenda pública estadual. E ele confere, ele concede uma redução de ICMS, uma redução de IPVA fora dos parâmetros legais, causando então um dano à fazenda pública, pois a fazenda pública deixará de arrecadar aquilo que poderia arrecadar. Logo, esse servidor será responsabilizado por esse erro de cálculo ou por essa redução equivocada que então causou um prejuízo à fazenda pública estadual. Tá joia? O artigo 246 do seu estatuto diz, vou abrir um pouco mais a tela para os senhores, o funcionário que adquirir materiais em desacordo com disposições legais e regulamentares será responsabilizado pelo respectivo custo, sem prejuízo das penalidades disciplinares cabíveis, podendo-se proceder ao desconto no seu vencimento ou remuneração. A fazenda pública, em regra, quando vai realizar a contratação, a compra de um bem, a contratação de um serviço, deverá sempre se realizar por meio de licitação. Está no material de vocês ali, a Lei 8.666, em breve agora será substituída pela nova lei de licitação, que entra então em vigor nesse ano, e caso o servidor público descumpra, por exemplo, a lei de licitação, ele poderá então ser responsabilizado. O artigo 247, ele diz, nos casos de indenização à fazenda estadual, o funcionário será obrigado a repor de uma só vez a importância do prejuízo causado em virtude de alcance, desfalque, remissão ou omissão em efetuar recolhimento ou entrada nos prazos legais. Esse artigo 247 diz o seguinte, pessoal, o servidor público que causar um prejuízo, um dano à fazenda pública estadual, por ter causado esse dano através de um desfalque, de uma remissão, de um perdão ou de uma omissão em relação a tributos de recolhimento de tributos, que vai então entrar recursos para o caixa da administração pública, esse servidor que tem então essas atribuições em relação a esses recursos, esses impostos, esses tributos, ele será responsabilizado a devolver, a repor esse valor que a administração pública deixou de arrecadar, e essa reposição, se nós olharmos então no artigo 247, ele diz que, na segunda linha, será reposto de uma só vez, tá joia? Então, nessa situação que mexe com tributos, com impostos, em que há então esse alcance, esse desfalque, essa remissão, essa omissão em efetuar o recolhimento, a entrada desses impostos à fazenda pública no prazo legal, o servidor público então terá que repor à administração pública aquilo que ela deixou de arrecadar, e isso é de uma só vez, tá joia? Seguindo, o artigo 248 diz o seguinte, fora dos casos incluídos no artigo anterior, qual o artigo anterior, pessoal? O 247, que diz daquele servidor imbuído da função de arrecadar tributos. Então, fora dos casos incluídos no artigo anterior, a importância da indenização poderá ser descontada do vencimento ou remuneração, não excedendo o desconto a
décima parte dos valores destes. Então, vamos lá. O artigo 248, ele traz uma regra que diferencia do 247. O 247 diz que essa reposição à fazenda pública, aos cofres públicos, será feito de uma só vez. É aquele servidor que dá um desfalque, é omisso em arrecadar tributos, e entre outras hipóteses. O artigo 248 traz outras situações que não guardam com relação com os impostos, com os tributos. E nessas outras situações, haverá também o ressarcimento à administração pública, porém esse ressarcimento tem um limite. Ele não excederá a décima parte do valor destes. Então, o desconto, ele não pode exceder a décima parte do vencimento da remuneração do servidor. Exemplo, um servidor embriagado que dirigindo um carro da administração pública, uma viatura, ele bate essa viatura e causa perda total naquela viatura. Uma viatura avaliada em 100 mil reais, tá joia? Como será feito o desconto, o ressarcimento desse valor à administração pública? Será realizado de uma só vez? Não, porque de uma só vez é o artigo 247 que mexe com tributos, não é isso? Nós vamos para o 248. 248 diz o quê? Haverá o ressarcimento, mas o valor a ser descontado do servidor não excederá a 1/10 do seu salário. Então, se o servidor tem uma remuneração de 3 mil reais por mês e ele deu perda total em um veículo de 100 mil reais por mês, eu vou descontar 300 reais por mês, ou seja, 1/10 do seu salário, até alcançar o valor de 100 mil reais corrigidos. Então, serão longos anos descontando da folha de remuneração do servidor até ele ressarcir aquele dano causado à administração pública. Perfeito isso? Seguindo, então, o parágrafo único do 248 diz: nos casos do item 4 do parágrafo único do artigo 245, o que diz o item 4 do parágrafo único do 245? Está logo abaixo. Então, é aquela responsabilidade por erro de cálculo ou redução contra a fazenda estadual. Então, voltando para o parágrafo único. No caso do item 4 do parágrafo único do artigo 245, não tendo havido má-fé, será aplicada a pena de repreensão e na reincidência de suspensão. Nós vamos analisar nos próximos blocos quais são as espécies de sanção aplicada ao servidor público. Nós temos a repreensão, a suspensão, a demissão, entre outras hipóteses, tá joia? Ele diz o seguinte: na hipótese do artigo 245, inciso 4, que é aquele servidor que, por erro de cálculo ou redução, causa um prejuízo à fazenda pública, aquele servidor que mexe com tributo, com os impostos. Nessa hipótese, será aplicada a pena de repreensão. E se o servidor é reincidente na mesma conduta, aí eu aplico a pena de suspensão. Tá joia? Seguindo, o artigo 249, na tela para os senhores, será igualmente responsabilizado o funcionário que, fora dos casos expressamente previstos na lei, regulamentos ou regimentos, cometer a pessoas estranhas às repartições o desempenho de encargos que lhe competirem ou aos seus subordinados. O que é isso, pessoal? O servidor, quando ele passa no concurso público, ele é aprovado no concurso público, ele é nomeado, toma posse, ele tem um rol de atribuições a ser desempenhadas por ele. Não pode esse servidor atribuir essas atribuições, repassar essas atribuições a um terceiro, a um parente, a um vizinho, ou a um servidor da repartição pública subordinado a ele, que não tem, então, as atribuições, as competências para desempenhar aquela atividade. Esse servidor que está delegando essas suas atribuições sem autorização, será, então, responsabilizado. O artigo 250, ele é muito importante para a sua prova. Então, diz o artigo 250, a responsabilidade administrativa não exime o funcionário da responsabilidade civil ou criminal, que no caso couber, nem o pagamento da indenização a que ficar obrigado na forma dos artigos 247 e 248. O exame da pena disciplinar em que incorrer. O artigo 250 caput, vamos analisar ele por partes, tá, pessoal? O 250 caput, ele diz o seguinte: o servidor poderá ser responsabilizado pela mesma conduta em 3 esferas distintas. O parágrafo único diz: a responsabilidade administrativa é independente da civil e da criminal. O que é isso?
Imagina aquele exemplo que eu acabei de passar para os senhores do servidor que está conduzindo uma viatura, embriagado, e bate essa viatura. Se ele bate essa viatura, por exemplo, em um terceiro, ele bate essa viatura em um carro, ele atropela uma pessoa. Esse servidor, ele será responsabilizado na esfera administrativa, seguindo as regras do seu estatuto. Então, poderá ser aberta uma sindicância, um processo administrativo disciplinar dentro da própria administração pública. É uma responsabilidade administrativa. Nós vamos aplicar sanções administrativas a ele. Repreensão, suspensão, demissão, as sanções que nós vamos analisar nos próximos blocos. Então, essa é uma responsabilidade administrativa. Além disso, essa mesma conduta do servidor que bateu a viatura contra um carro de um terceiro, de um particular, atropelou uma idosa, por exemplo, ele sofrerá uma responsabilidade civil. O que é isso, pessoal? Isso é um processo na justiça comum, tá joia? Esse processo poderá acarretar sanções, por exemplo, indenizações por dano moral, responsabilização por um ato de improbidade administrativa, isso na justiça comum, tá? Por um ato de improbidade administrativa que poderá ocasionar a perda do cargo público, a suspensão dos direitos políticos, entre outras sanções da esfera da lei de improbidade administrativa, tá joia? Então, são responsabilidades cíveis. E, além disso, ele poderá sofrer uma responsabilidade criminal, um processo na justiça comum criminal, por exemplo, por um crime de dano, um crime de lesão corporal, ou até mesmo um crime de homicídio culposo no trânsito, tá joia? Então, esse servidor que praticou uma conduta poderá ter 3 responsabilidades. Uma responsabilidade administrativa, sanções do nosso estatuto, que a gente está estudando agora, uma responsabilidade civil, processo no Poder Judiciário com aplicação de danos morais, com condenações da lei de improbidade, entre outras hipóteses, e responsabilidade criminal, crime de dano, de lesão corporal, crime de homicídio culposo no trânsito, entre outras responsabilidades, corrupção passiva, entre outras sanções, tá joia? Então, são 3 responsabilidades possíveis, não necessariamente existirão as 3 responsabilidades naquele caso, às vezes o ato praticado não é crime, mas o ato praticado gera danos morais e sanção administrativa. Então, não necessariamente você terão as 3 responsabilidades, tá joia? Mas são possíveis 3 responsabilidades e mais, elas são independentes entre si. Uma responsabilidade não depende da outra. Eu posso estar respondendo um processo administrativo, uma sindicância, um PAD na administração pública, de acordo com o nosso estatuto, e aqui na esfera criminal, por exemplo, vai ser instaurado ainda o inquérito policial, pode ter uma denúncia pelo Ministério Público, o juiz pode condenar ou não numa sentença, e na esfera civil nem começou o processo ainda. A pessoa que sofreu a lesão nem processou, nem começou uma indenização, nada, ou seja, são instâncias independentes, uma não depende da outra, os processos correm de maneira distintas, tá joia? Parágrafo 2º. Será reintegrado ao serviço público no cargo que ocupava e com todos os direitos e vantagens devidas o servidor absolvido pela Justiça, mediante simples comprovação do trânsito em julgado de decisão que negue a existência de sua autoria ou do fato que dê origem à sua demissão. Esse parágrafo 2º, pessoal, ele é uma exceção do que eu acabei de falar para os senhores, que as 3 instâncias são independentes, uma não depende da outra, tá joia? Pode acontecer de o processo administrativo, em regra, ele anda mais rápido do que o processo criminal. Então, aquela mesma conduta que eu dei exemplo, senhores, do motorista que atropela um pedestre usando uma viatura do poder público, ele sofrerá uma sanção administrativa, por exemplo, a demissão. Ele pode ser demitido porque ele, dirigindo embriagado, um carro do poder público atropelou e matou um pedestre, tá joia? Então ele foi demitido no processo administrativo disciplinar. Vamos imaginar que 3, 4, 5 anos depois, aquele processo criminal que começou atrasado, demorou o processo, teve recurso, foi para tribunal, desceu, voltou, foi anos na justiça, tá joia? E na justiça, no processo criminal, ele é absolvido. Por quais razões, pessoal? Ele foi absolvido porque reconheceu-se que ele não é o autor, não era ele que estava dirigindo, era uma outra pessoa que estava dirigindo, não tem autoria dessa conduta, ou ainda que a conduta não existiu.
não teve atropelamento, ninguém morreu, não teve a conduta, tá joia? Então ele foi absolvido por essas duas hipóteses, ou não foi ele, não tem autoria, ou a conduta não existiu. Porém, ele já está demitido. Administrativamente ele foi demitido, mas na justiça criminal, anos depois, ele foi absolvido, porque não foi ele que praticou, não tem autoria ou o ato não existiu, não tem a materialidade, não tem a existência do crime, tá joia? Nessa hipótese, o que vai acontecer? Ele tem que voltar ao serviço público. Ele vai ter que ser reintegrado, palavrinha mágica, pessoal. No parágrafo 2º, ele é reintegrado ao serviço público, tá joia? Ele vai receber tudo aquilo que ele deixou de receber, de férias, de remuneração, todos esses anos que ele ficou afastado. Por quê? Porque ele foi demitido nessa situação quando ele não praticou, não existiu a autoria daquele ato, ou o ato não existiu. Ou seja, a demissão não tem fundamento legal para ter existido a demissão, porque na esfera criminal reconheceu-se com trânsito em julgado, está lá no seu parágrafo 2º, ou seja, não cabe mais recurso, encerra o processo na esfera criminal, com trânsito em julgado, ele foi absolvido porque ou ele não praticou, ou o ato não existiu, não tem existência, não tem a materialidade. Nessa situação, ele é reintegrado, palavrinha mágica, ele é reintegrado ao serviço público, tá joia? Bastando, então, que tenha ocorrido trânsito em julgado na esfera criminal e que ele demonstre mediante uma simples comprovação. Ele traz lá um extrato, uma cópia da sentença do trânsito em julgado, junta na admissão pública, pedindo a sua reintegração, ele terá que ser reintegrado ao serviço público. Perfeito? O parágrafo 3º diz: o processo administrativo poderá ser sobrestado para aguardar decisão judicial por despacho motivado da autoridade competente para aplicar a pena. Eu disse agora há pouco para vocês que a responsabilidade administrativa, civil e criminal são independentes. As instâncias são independentes. Um processo não depende do outro. Os processos correm de maneira independente. Tanto que pode acontecer que o processo administrativo já tenha se encerrado com uma demissão e anos depois, ao encerrar o processo criminal, ele é absolvido. Ele vai ter que ser reintegrado. Não é isso? Parágrafo 2º? Beleza. O que pode acontecer, pessoal? Vamos imaginar o seguinte: o processo administrativo está andando, é um processo complexo, depende de muitas provas para demonstrar realmente se o servidor tem envolvimento com aquele ato ou não. E na esfera criminal, por exemplo, o inquérito policial conduzido pelo delegado de polícia está bem avançado. E o delegado já pediu autorização para o juiz e o juiz autorizou já a interceptação telefônica, quebra de sigilo bancário, busca e apreensão em domicílio, e ele já tem muitos elementos, muitas provas aqui no inquérito, que no processo administrativo disciplinar podem ajudar na comprovação daquela conduta do servidor público. O que eu posso fazer aqui no meu processo administrativo disciplinar? Eu suspendo o processo administrativo disciplinar, peço para a autoridade policial, assim que terminar essas provas, por exemplo, a interceptação telefônica vai se encerrar daqui a um mês. Já tem 90 dias de interceptação, mais um mês vai encerrar a interceptação. Então, o que eu faço? Eu vou sobrestar, eu vou paralisar o processo administrativo disciplinar, aguardando a finalização da interceptação telefônica. Aí a pessoa que está conduzindo esse PAD, esse processo administrativo disciplinar, ele pede autorização para o juiz e o juiz autoriza que o delegado franqueie, compartilhe essas provas do inquérito para o processo administrativo disciplinar, para colaborar com a administração pública na apuração desses fatos. Então, eu posso, excepcionalmente, sobrestar, paralisar a apuração, aguardando, por exemplo, uma prova que está sendo produzida lá na esfera criminal ou na esfera civil, tanto faz, tá joia? Então, eu posso, excepcionalmente, sobrestar, paralisar o processo administrativo. Mas isso é exceção, tá joia? Em regra, corre independentemente um do outro. E esse sobrestamento, essa paralisação, será realizado por despacho motivado da autoridade competente para aplicar a pena. Então, aquela autoridade que pode aplicar a pena naquele PAD, por um despacho, palavrinha mágica, despacho motivado, ele suspende o processo administrativo disciplinar. Aí os comentários que eu já passei para os senhores, e a gente finaliza o nosso bloco com uma questão, tá joia? Então diz lá a questãozinha elaborada por nós. Nos termos do que dispõe a Lei 10.261, marca a alternativa correta. Letra A. O funcionário é responsável por todos os prejuízos que,
nessa qualidade ou não, causar a fazenda estadual, por dolo ou culpa, devidamente apurados. Onde está o erro aí, pessoal? O erro está na palavra ou não, ou seja, nessa qualidade ou não. Não. O servidor será responsabilizado pelos danos, prejuízos que ele causar à administração pública nessa qualidade de servidor. Tá joia? Na qualidade de servidor, ele será responsabilizado administrativamente, civilmente, criminalmente e assim por diante. Tá? Então, o ou não está acrescido aí de maneira errada na sua questão. A letra B diz: não se caracteriza a responsabilidade pela sonegação de valores e objetos confiados à sua guarda ou responsabilidade, ou por não prestar contas, ou por não as tomar, na forma e no prazo estabelecidos nas leis, regulamentos, regimentos, instruções e ordens de serviço. Eu coloquei o não ali na frente. É óbvio que se caracteriza a responsabilidade. Então, esse não se caracteriza está errado. Letra C. Caracteriza-se a responsabilidade pelas faltas, danos, avarias e quaisquer outros prejuízos que sofrerem os bens e os materiais sob sua guarda ou sujeitos a seu exame ou fiscalização. A letra C, pessoal, é a resposta correta, tá joia? A letra D, novamente, a palavrinha não, tá errado. Não se caracteriza a responsabilidade pela falta ou inexatidão das necessárias averbações nas notas de despacho, guias e outros documentos da Receita ou que tenham com eles relação. Esse não está também errado. E a letra E, caracteriza-se a responsabilidade por qualquer erro de cálculo ou aumento contra a fazenda estadual. Olha a pegadinha, pessoal, que eu criei para vocês, tá? Letra E, tá errada, mas por quê? Caracteriza-se a responsabilidade por qualquer erro de cálculo ou redução contra a fazenda estadual. Ou seja, com a redução daquilo que a fazenda estadual poderia arrecadar, eu estou causando um dano ao patrimônio público. Ou seja, o erário está deixando de arrecadar o que ele poderia. Eu coloquei a palavra aumento. Aumento, eu estou incrementando, eu estou aumentando a arrecadação. Nessa situação, o seu estatuto, não sei porquê, mas seu estatuto fala que isso não tem nenhum problema. Ele só fala erro de cálculo ou redução. E eu coloquei a pegadinha aumento. Não é erro de cálculo ou redução. Se houver um aumento na arrecadação por um erro do servidor público, pelo seu estatuto, isso não conferirá nenhuma responsabilidade ao servidor. É óbvio que a administração pública terá que devolver esse dinheiro arrecadado de maneira equivocada, arrecadou a mais do que deveria, devolver esse dinheiro aos particulares. Mas o servidor não será responsabilizado. Ele será responsabilizado se houver erro de cálculo ou redução contra a Fazenda Estadual. Contra a Fazenda Estadual. Perfeito, então, pessoal? Então, a nossa resposta correta é a letra C. Bom, com isso, então, a gente encerra mais um bloco do seu estatuto e nos vemos aí nos próximos encontros. Um forte abraço a todos e até lá. Você acaba de assistir a uma aula ou uma parte das muitas aulas que nós temos aqui no nosso curso online preparatório Gabaritando TJSP, escrevente técnico judiciário. E se você chegou até aqui é porque gostou, não é verdade? Então continua, porque eu tenho um recado importante para te passar. Nós aqui do Vencendo Concursos montamos o curso online preparatório completo. Tudo o que você precisa para ser aprovado no concurso. Está entre os aprovados aí, fazer parte da elite da aprovação. Eu quero aproveitar e mostrar quais são as vantagens do nosso curso preparatório. Dá uma olhada nisso, gente, olha só. Bom, em primeiro lugar, ao adquirir um curso, você vai ter acesso imediato. Isso significa dizer que você recebe no seu e-mail, tá? Os dados de acesso imediatamente. Já começa a navegar na nossa plataforma exclusiva do Vencendo Concursos. Você terá também acesso ilimitado. Poderá assistir às aulas quantas vezes quiser. E o curso fica válido para você durante um ano. Você também terá teoria e questões comentadas. Centenas de questões comentadas pelos nossos professores, o que vai fazer uma diferença muito grande na sua preparação. Além disso, material em PDF das aulas. Então, nós transformamos os slides dos professores em material em PDF para que você tenha aí um complemento, né, um material de apoio, ok? Estamos preparando também super bônus para você, vários. Olha só, primeiro, caderno de questões. São questões gabaritadas para você treinar.
milhares de questões à sua disposição, separadas por matéria. Vai estar dentro da plataforma também. Simulados, faremos 2 simulados no decorrer aí do curso preparatório. Você também terá direito a uma revisão de véspera. Você também terá direito a lives, nós faremos lives aí, e essas lives servirão para você interagir com os professores, ok? Isso vai ser muito bacana, tá certo? Tirar dúvidas. Bom, em falar em tirar dúvidas, nós também temos uma tutoria, em que você, tendo dúvida, encaminha para a gente e nós vamos aí verificar suas dúvidas para que possamos, evidentemente, né, trazer para você o máximo de informação possível do conteúdo, da matéria, do assunto que foi abordado e assim, claro, você conseguir entender. Bom, e a garantia especial aqui, o super bônus especial, que é a garantia da aprovação. Como que funciona, pessoal? Se você, por acaso, estudou aqui com a gente e não ficou entre os habilitados, você vai ganhar um outro curso nosso à sua escolha. Você vai escolher o curso preparatório, tá certo? Dentro aí da nossa grade de cursos preparatórios que temos, você vai escolher. É a garantia da aprovação. Nossa, professor, por que você está fazendo isso? Porque eu garanto que esse curso preparatório que você vai adquirir aqui com a gente, ele é superior a todos os outros e que vai fazer você ser aprovado, fazendo parte da elite da aprovação, certo? Beleza? Precisa, claro, estar entre os habilitados, se você não estiver entre os habilitados. Por exemplo, só para você ter uma ideia, na capital nós temos 300 vagas imediatas, mas temos 1.440 pessoas que ficarão na lista de candidatos habilitados. E sabemos que normalmente o Tribunal de Justiça ele zera a lista de habilitados, ou seja, no decorrer do prazo de validade do edital, eles vão chamando todos, beleza? Óbvio que existem algumas regras, como por exemplo, você tem que assistir a todas as aulas 100%, você tem que fazer os simulados, participar da nossa revisão de véspera, participar das lives, tudo bem? Resolver todas as questões do caderno de questões. Então, existem, claro, essas regras que estão lá na nossa página, inclusive, para que, obviamente, você tenha o direito disso. Não adianta você comprar o curso, não assistir às aulas e depois querer outro curso. Isso não vai acontecer. A gente vai puxar os seus dados para verificar se você cumpriu as regras, ok? Beleza? E até porque quem vai. Eu estou te dando essa garantia porque eu posso dizer para você que estou comprometido com a sua aprovação, certo? Bom, seguinte, valor do curso, valor especial de lançamento, de R$ 497, tá? Por apenas R$ 247 ou 12 vezes de R$ 24,65. É isso mesmo que você ouviu, tá bom? Só isso, pagando R$ 24,65 aí, em 12 vezes, você adquire o curso online preparatório, um curso que o concurso oferece um salário de mais de R$ 6.000, fora benefícios, então vale muito a pena. Sem contar, gente, vamos ser bem sinceros. O que você compra? O que você adquire com R$ 24,65, hein? Hoje em dia você não consegue comprar um lanche sequer. Então você vai ter o curso online completo. Para adquirir, você vai fazer o seguinte: abaixo do vídeo, na barra de descrição ou na barra de comentários, vai ter um link. Você vai clicar nesse link e vai ser redirecionado à página do curso. Lá encontrará todas as informações necessárias. Aí vai ter um botãozinho lá de comprar, você vai clicar nesse botão, vai preencher seus dados, escolher a forma de pagamento e pronto, vai começar a estudar aqui com a gente. Caso você tenha alguma dúvida, lá na página do curso tem um chat online. É só você digitar lá suas dúvidas, que um dos nossos consultores vai te atender e vai sanar todas elas. Ou você pode chamar também na central de atendimento WhatsApp, tá aí o número 11 97465 6052, ok? Bom, é isso. Vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês e a gente, claro, se vê
numa próxima oportunidade, tá bom? Valeu, grande abraço e até mais.